Casamento, uma instituição divina criada pelo próprio Deus, na intenção de se estabelecer uma família. Família é a construção de um casamento, de uma união. Filhos são como herança do Senhor sobre um casamento. Enfim, casamento. Por que será que é tão difícil assim manter um casamento? Por que será que o mundo se incomoda tanto com as pessoas que ainda estão casadas? Por que será que um sistema tenta todo corromper ou desacreditar o casamento? Por que será que muito mais se divorcia do que se casa nos dias de hoje? Afinal de contas, por que o casamento ficou tão desacreditado na vida das pessoas? Antes, aquilo que era um sonho, o vestido branco, a igreja, os convidados, se tornou um conto de fadas, como se não existisse mais, como se não fizesse mais sentido. Enfim, mas nem todos deixaram de acreditar no casamento. Muitos estão casados, sim, e investem no casamento, e estão felizes dentro do seu casamento. Não é porque você está casado que você é infeliz. Não é porque você se separou que você será feliz. Porque o que o mundo tenta enganar as pessoas é desta forma. Às vezes se separando resolve-se tudo. Às vezes sozinho é melhor do que junto. Isso não é uma verdade. O casamento nasce no coração de Deus. E é da vontade de Deus que este casamento seja estabelecido, firmado, seja um casamento sólido. Por mais que passe por dificuldades, passe por imprevistos, este casamento permanece em pé, permanece firme. A grande questão é que o casamento se tornou algo desvalorizado, ou para muitos se tornou um simples negócio. Mas por que se deu este resultado sobre os casamentos? Pela falta de entendimento. O que realmente significa um casamento? Será que aquele que se prepara tem entendimento de que o casamento é uma união? É carne da mesma carne? Enfim, casamento, instituição divina de Deus, a qual aprenderemos aqui hoje, através do livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Amém? Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Seria bom que o homem não tocasse em mulher. Mas isso acaba sendo inviável, nos dias de hoje. É difícil para um homem ficar sozinho. Da mesma forma, é bom que o homem tenha uma companheira e venha constituir uma família. Então ele dá esse conselho. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem ao seu próprio marido. Você vê que não há nenhum tipo de bagunça, não há nenhum tipo de desordem na Bíblia. Pelo contrário, o apóstolo Paulo está dizendo aqui claramente que se fosse possível que o homem vivesse só, mas por causa da fornicação, por causa da tentação, por causa da promiscuidade, por causa de tudo que acontece, meu irmão, minha irmã, é importante, necessário que o homem procure uma companheira, e é necessário que esta mulher, que uma mulher procure também um companheiro. Para quê? Para que eles não fiquem só sendo tentados, sendo provados e acabem caindo no pecado. Preste atenção. Ao marido, ele pague à mulher a devida benevolência, ou seja,
o marido ele tem a obrigação de ser não somente o provedor da sua mulher, mas ele tem a obrigação de proteger a sua mulher, de cuidar bem da sua mulher, de ser um bom marido para a sua mulher. Marido, entenda que a mulher, ela está com você e você casou com ela e ela casou contigo, mas não para viver satisfazendo seus desejos, as suas vontades. É uma parceria e não uma sociedade. Não é 50% para cada um. Não existe isso. É carne da mesma carne. É um objetivo comum. É um ponto comum. Entenda que o fato da mulher ser a sua auxiliadora não diminui ela em relação como pessoa ao homem. Pelo contrário, a mulher é uma complementação do homem, da mesma forma que o homem complementa a mulher. Um precisa do outro. Então, ao marido, ele deve pagar a devida benevolência. Ele deve honrar a sua mulher. E como um marido pode honrar a sua mulher? Através das suas atitudes, através do seu comportamento, através da fidelidade, através da proteção. Infelizmente, muitos homens têm um pensamento equivocado. Eles pensam que simplesmente o fato deles irem trabalhar para fora, ganharem um dinheiro para o sustento da sua casa, já os torna os grandes homens daquela casa e que eles não precisam fazer mais nada além de trazer dinheiro, além de trazer comida para dentro de casa. Bom, trazer alimento e comida para dentro da sua casa, meu irmão, é apenas uma das obrigações que você tem como homem, como marido. Não é a única. Não é porque você coloca o pão na mesa que você não precisa varrer o chão, lavar uma louça, estender uma roupa no varal. Não é porque você coloca o arroz e o feijão na mesa que você não precisa abraçar a sua mulher, que você não precisa dar atenção para os seus filhos. Não é porque você coloca ali o leite para as crianças que você está desobrigado das atribuições diárias de casa. E eu te digo uma coisa, fazer isso não te diminui como homem. Aqueles que podem até tirar sarro de você, dizer que você é um pau mandado da mulher, ou que você faz isso e aquilo, isso não é papel de homem, são pensamentos machistas que não combinam com o cristianismo. Entenda que é uma parceria. Ela te auxilia e você coopera com ela durante todos os dias de sua vida. Esse é o contexto de um casamento. Por isso, ao homem, sim, ele deve pagar a devida benevolência à sua mulher. Da mesma forma, da mesma sorte, a mulher também tem suas obrigações para com o homem. E ao homem que muitas vezes pensa que a mulher ela precisa se submeter a ele, a tudo que ele quiser fazer, ele está enganado. A submissão bíblica ela é um ato voluntário de amor e não uma obrigatoriedade. Então, infelizmente, tem muitos homens que impõem uma obrigação sobre a mulher para que a mulher se deite com ele na hora que ele quer, para que a mulher faça o que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer, para suprir a vontade, para descompensar aquela tensão que ele tem muitas vezes carnal. Só que isso não é bíblico, não é uma submissão bíblica. A submissão bíblica é um ato voluntário de amor. A mulher ela não tem obrigação de fazer um prato de comida e dar na mão do homem para que o homem possa se alimentar. Talvez ele vivia isso com a mãe dele na casa dele, mas agora a sua mulher não tem o papel de mãe. Ele precisa entender isso. Agora, se ela faz por amor, mas ao homem não compete obrigá-la a fazer tais coisas. Então a mulher ela também tem suas obrigações como esposa, tem suas obrigações como auxiliadora. A mulher ela não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido.
Isso não quer dizer que isso dá direito ao homem violentar a sua mulher. Isso não quer dizer que ao homem compete fazer o que quer com o corpo da mulher. Não. Porque existe um consenso. Eu sei que no mundo de hoje, principalmente no meio feminismo, as mulheres dizem assim: meu corpo, minhas regras. Tá ok. Agora preste atenção nisso. O nosso corpo, ele deve ser considerado o templo, morada do Espírito Santo. Assim devemos enxergar o nosso corpo. E agora sim, como este templo, como esta morada do Espírito Santo é constituído? Você entende isso? Ao que ele é atribuído? Ao que ele é forçado? Então, toda submissão, todo compromisso, todo comprometimento que existe dentro de um casamento, seja ele sexual, seja ele conjugal, seja rotineiro do dia a dia, ele precisa entrar no consenso. Ambos precisam querer. Ambos precisam ter e estarem de acordo, para que não haja uma forçação, uma obrigatoriedade, para que não haja para que não seja violentada a vontade da outra pessoa. Entende isso, meu irmão? Então não é o fato de que a mulher ela não tem poder sobre o seu próprio corpo que isso dá direito ao homem fazer o que quer com o corpo da mulher. Não existe isso. O que a Bíblia está dizendo aqui é que é carne da mesma carne, que precisa haver um consenso. A vontade ela não pode ser violentada. A pessoa não pode atropelar a sua vontade e fazer o que ela bem quiser. Você entende isso, meu irmão? Agora vamos dar continuidade aqui. Não vos priveis um ao outro. E esse é um conselho que o apóstolo o apóstolo Paulo dá este conselho de privação, porque tem muitas pessoas que se privam dentro de um casamento por causa da religiosidade, ou porque ouviu dizer algo sobre aquilo ou algo sobre aquilo, e muitas vezes elas não procuram saber direito sobre aquele assunto e elas se limitam, se privam. Então assim, quando a mulher ou o homem está se privando constantemente de ter um coito com o seu companheiro, é porque existe um desequilíbrio ali também. Ou seja, muitas vezes o homem quer fazer uma forçação, ele quer forçar a barra, ele quer obrigar a mulher, mesmo contra a vontade dela, de coabitar, de executar aquele coito. Porém, poucas vezes ele procura entender o porquê o desmotivo dessa mulher, por que não há um interesse dessa mulher, por que ela não sente mais a vontade que antes ela sentia. E às vezes são coisas de detalhes. Talvez o romantismo acabou, talvez o diálogo se esfriou, talvez aquelas coisinhas que antes aquecia, que antes estimulava, ficou desgastado com o tempo. E aquilo, o coito, acabou se tornando uma obrigatoriedade. E ali é apenas um único momento de satisfação carnal para suprir uma vontade, para aliviar aquela tensão corporal, e fica por isso. Não há mais o abraço, não há mais o olho no olho, não há mais o beijo na boca, não há mais o toque de carinho. Então assim, quantos homens hoje abraçam suas mulheres sem uma segunda intenção? Quantos homens hoje beijam suas mulheres apenas durante uma relação? Você está entendendo toda essa questão, meu irmão? Bom, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, senão por um consenso entre as partes, por questão espiritual, por uma questão ali que uma das partes não está bem. Porque quando há uma privação desequilibrada, quando há uma privação onde ninguém entende o que está acontecendo, ou apenas uma parte está ciente daquilo, quando há uma privação, o inimigo ele vai atentar durante essa privação.
Então, um homem que está sendo privado pela sua mulher, muitas vezes ele vai ser tentado na rua, no seu trabalho, em outros lugares. Muitas vezes a mulher está sendo privada do seu homem, ela vai ser tentada da mesma forma no trabalho, na rua, na escola, em outros lugares. E quem vai promover essa privação é Satanás. Aí entra o terceiros no meio de uma relação. E quando isso acontece, é porque a destruição daquela união, daquela conjunção, a destruição daquele casamento está iminente, pode ocorrer a qualquer momento. Bom, vamos continuar aqui. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo. O apóstolo Paulo está se referindo aqui. Porque o apóstolo Paulo ele tinha uma vida dedicada à pregação do evangelho. Então você não vê a Bíblia falando que o apóstolo Paulo casou, teve filhos, né? Você vê que Jesus, ele dedicou toda sua vida terrena ao ministério. Então assim, ele não casou, não teve filhos. Por quê? Olha que interessante isso, né? Apesar de que muitas crenças, muitas religiões pregam algo distorcido que não está na Bíblia, não. Ele se manteve íntegro, puro, apenas para o seu chamado, apenas para a sua missão. Assim como o apóstolo Paulo, ele disse isso: olha, bom seria se vocês, se os homens fizessem como eu faço, que dedicassem apenas a vida à pregação do evangelho, à obra de Deus, ao reino de Deus, né? Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Ou seja, aquela que é viúva, aquele que é solteiro, seria bom. Ele não está aqui exigindo que você fique sozinho. Você que talvez tenha perdido o seu companheiro, mulher. Você que talvez tenha perdido a sua companheira, homem. Você que está solteiro, o apóstolo Paulo não está obrigando você a ficar sozinho. Ele está sugerindo, está dando uma sugestão. Bom seria que você ficasse. Mas, como isso aí é muito difícil nos dias de hoje, falando numa linguagem mais moderna assim, para vocês entenderem, se vocês não podem conter-se, casem-se. Você entendeu isso? Se vocês não podem conter-se, casem. Porque é melhor casar do que arder. Vamos entender isso aqui agora? Você já ouviu aquele ditado lá que a carne é fraca? É justamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, bom seria que vocês, homens, ficassem como eu, vivessem apenas para o reino de Deus, né? Bom seria que vocês solteiros permanecessem solteiros, vivessem para o reino de Deus. Bom seria que vocês, viúvos, ficassem solteiros, ficassem assim como estão. Mas, né? Como é difícil conter-se, como é difícil controlar a vontade da carne, como é difícil resistir à vontade da carne, é bom que vocês casem, para que façam o que é correto da forma correta. E não arderem em paixões, não arderem em concupiscências da carne, não arderem em prazeres enganosos. Porque aquele que se entrega à imoralidade, ele acaba se envolvendo com pornografia, com tantas outras coisas, com promiscuidade. Então assim, se ele lá atrás tivesse optado por buscar alguém no Senhor e casado, ele teria evitado muitos problemas hoje em sua vida. Mas ele preferiu não. Vou viver minha vida de solteiro. Não é isso que a maioria das músicas hoje em dia, né, estimulam hoje o jovem? Ficar solteiro, pega um aqui, pega um ali, fica com uma noite, fica com outra noite. Isso aí é o que o mundo tem pregado para você. Para você sucatear o seu corpo. Para que você fique com porque se você disser assim para alguém assim, nossa, eu
conheci meu marido, casei, tô com ele há tantos anos, outras pessoas podem te tirar como uma pessoa careta, retrógrada, como se você não tivesse vivido a sua vida. Pelo contrário, você teve uma opção e você fez uma escolha. E a sua escolha foi construir uma família, dedicar anos da sua vida àquela pessoa e aquela pessoa a você. Diferente do que você sair toda noite beijando uma boca qualquer, bagunçando e embaralhando seus próprios sentimentos. Entendeu isso, meu irmão? Então ele diz assim, olha: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher ela não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Vamos entender isso aqui, porque assim, muitas vezes as igrejas elas usam desse texto para obrigar uma mulher a viver numa relação, como dizem hoje, tóxica, né? O que seria uma relação tóxica? Uma relação agressiva, violenta, uma relação não permissiva. Isso seria uma relação tóxica. Então, tem muitas mulheres hoje vivendo casamentos infelizes, ou porque são agredidas, ou porque são violentadas, ou porque não recebem amor dos seus maridos, ou porque lutam pela libertação dos seus companheiros. Enfim, eu já vou ler aqui o que você colocou, que vai agregar aqui também, tá bom? Então tem muitas mulheres que vivem uma relação assim. Elas até lutam pelo seu marido, lutam para que ele mude, para que ele pare de agredi-la, para que ele pare de xingá-la, para que ele pare de violentá-la. E muitas vezes ela se prende na religiosidade, né? Dizendo que ela não pode se abster deste homem. Agora sim, ela precisa também pensar no bem próprio dela. Porque como você vai se submeter a uma relação onde você é agredida constantemente e você expõe a sua vida em risco, onde você expõe a vida dos seus filhos a um risco. Então assim, esses dias eu vi um vídeo compartilhando com você, um homem que é usuário de droga, agredindo a sua esposa grávida de 4 meses, a outra filha deles um pouco mais velha, tentando intervir ali na situação, sai correndo desesperada, os vizinhos assistindo aquilo, ninguém se intromete nada, porque como diz o ditado, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não é assim que dizem? Então deixa matar, não é isso? Deixa apanhar. Será que ninguém vai falar nada? Aí que tá a questão. Eles deixaram o cara batendo na mulher grávida, chega a polícia, leva ele preso. A delegada atua aquele homem como lesão corporal, e ali eu já discordo, eu acho que se enquadrava como uma tentativa de homicídio. E a mulher, ela faz o quê? Ela não dá queixa. Ela não faz a representação contra o seu marido. Esse marido paga uma fiança de R$600 e sai. E vai agredi-la novamente. E a mulher, ela se acostumou a conviver assim, tomando tapa na cara, sendo chutada. Isso é uma relação saudável? Que fim terá esse relacionamento? E a filha do casal um pouquinho mais velha assistindo tudo isso? Você acha que ela vai ter um casamento feliz lá na frente? Só se for pela misericórdia de Deus. Então são coisas que acontecem no nosso cotidiano e a vida não é um faz de conta. E isso é o que realmente tem acontecido dentro dos lares. Mulheres se submetem a relações, a relacionamentos violentos. E uma mulher dessa, por causa da religião, não tem direito de se abster? Mas espera aí. Quer dizer então que se ela separar dele, ela está pecando? Mas e o pecado que ela está cometendo contra a própria vida dela? E não se abster de um relacionamento assim? Até quando ela vai ter que se submeter às agressões? Então isso aí é algo que a igreja de hoje precisa pensar. Antes de obrigar, às vezes, a membra, a serva da igreja, a se submeter a relações agressivas, violentas, que colocam a vida dessa pessoa e dos seus filhos em risco.
Uma coisa é orar, meu irmão, para que aquela pessoa seja liberta. Outra coisa é você ficar se submetendo a ser agredido todos os dias. Então preste atenção nisso. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, ou que o marido não deixe a mulher. Por que que o apóstolo Paulo ele faz essa orientação? Porque tem muitas mulheres também que se separam e acabam desandando na vida. Elas querem recuperar o tempo perdido no casamento, porque na cabeça delas, o tempo que elas ficaram casadas foi o tempo perdido. E aí elas começam a sair barzinho, balada, sai com um, sai com o outro. Só que elas não entendem que elas estão se desvalorizando. Não somente fisicamente, mas também espiritualmente. Você entende isso, meu irmão? Vou ler aqui o que o integrante compartilhou. Quando digo que estou casada há 12 anos, as pessoas assustam, achando muito tempo. E eu pergunto, vocês acham muito? Eu quero envelhecer com ela. Olha só a intenção dessa pessoa, deste homem. Olha só o sonho deste homem, a vontade dele. É algo programado, é algo planejado, que o intuito dele, com certeza ele ora por isso, né? Que Deus permita que eles possam envelhecerem juntos. Então a maioria das orações dos casais hoje, né, que realmente tem interesse em ficar junto, são orações parecidas com essa. Senhor, que o Senhor abençoe para que eu possa envelhecer do lado da minha esposa, que a minha esposa possa envelhecer do meu lado, para que possamos envelhecer juntos, para que possamos ver os nossos filhos crescerem, terem suas famílias, terem seus filhos. Essa é uma oração que muitos casais fazem, sabia? Poder envelhecerem juntos. E agora imagina os filhos que assistem de perto um casal que envelhece junto. Eles vão ter uma referência, não vão? Para que o casamento deles siga um exemplo dos seus pais. Bom, já terminando aqui, meus irmãos. Mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Ou seja, o fato da sua mulher ou do seu marido ser descrente, não professar a mesma fé que você, não é motivo para você se separar. Tá bom? É simples de entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. O fato, minha irmã, de você ir na igreja e seu marido não ir, não ser crente, ou ser de uma outra religião que a sua, não é motivo para você se separar. E vice-versa. Não é motivo, pelo contrário. Há meios de que você possa levar a palavra para que essa pessoa possa ter um encontro com Cristo e verdadeiramente nascer de novo e se converter. Porque o marido descrente, ele é santificado pela mulher, ou seja, por mais que ele seja descrente, ele é santificado pela mulher. A conduta, o comportamento daquela mulher traz honra sobre a vida daquele homem, por mais que ele seja um descrente. E a mulher descrente, ela é santificada pelo seu marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Olha que palavra forte essa. De outra sorte, os vossos filhos, ou de outro modo, os vossos filhos seriam imundos. O que seriam filhos imundos? Seriam filhos entregues à própria sorte, sem referência de santidade, sem referência de adoração, sem referência de oração, sem referência de alguém que busca em Deus. São filhos que estão à sorte do próprio mundo, são tidos como filhos imundos. Mas se dentro da casa há uma pessoa que busca, há uma pessoa que ora, há uma pessoa que adora, esses filhos são santificados. Esses filhos e o marido ou a mulher, eles são santificados.
através da conduta, do comportamento e do testemunho dessa pessoa que busca. Então a sua luta não é perdida. O que você está fazendo hoje, você vai colher amanhã. Mas não deixe de plantar, porque o que você está fazendo vai valer a pena e vai fazer sentido quando for o momento de colher. Agora preste atenção. Mas se o descrente se apartar, aparta-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. O objetivo é a paz. O casamento é uma instituição divina. Só que o marido descrente, ele não quer mudar, não quer se converter, continua da mesma forma. Você já fez de tudo, orou, jejuou, buscou, e agora ele se separa de você, você está livre de toda a responsabilidade que você tinha sobre a vida dele. Não como cristão, mas como mulher. Não como cristão, mas como marido. Você está entendendo isso, meu irmão? Então você está descompromissado da liberdade como esposo, não como cristão, porque ainda você ora pela vida dele ou pela vida dela. Mas se ele seguir o rumo dele, se ele for viver a vida dele, se ele for se envolver com outras pessoas, você não tem mais a obrigação de preservar aquele relacionamento conjugal. Pelo contrário, você está livre, liberto. Para quê? Para sair farreando, bagunçando, curtindo um ou outro? Não. Você está livre e liberto, descompromissado dessa relação conjugal. Mas não liberto para sair pecando por aí. Isso não te dá liberalidade para pecar. Para sair beijando bocas e bocas e bocas. Não, não é isso. Então entenda isso, meu irmão. Porque isso é algo que muito acontece após uma separação. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvará tua mulher? Não compete ao homem ou à mulher salvar o seu cônjuge. A salvação, ela é um ato de graça mediante a fé em Jesus Cristo. Você, pai, não tem poder para salvar os seus filhos. Você não pode colocar os seus filhos num ônibus e falar assim, ó, pronto, vocês vão entrar para o céu. Você não tem essa chave. Você está entendendo isso? Você, marido, por mais que você ame sua mulher, por mais que você seja bem intencionado, por mais que você se esforce, o seu testemunho, o seu comportamento vai servir para ativar a fé da sua esposa, mas ainda assim você não tem a capacidade de salvá-la. E quando a gente fala de salvação, é salvar do quê? Salvar do inferno. É exatamente isso. É céu, inferno, salvação. Salvos para o céu. Salvos do quê? Salvos do fogo eterno do inferno. Então, ao homem e à mulher não compete isso. A salvação é um ato de graça mediante a fé em Jesus Cristo. E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Olha o apóstolo Paulo estabelecendo aqui agora uma ordem. Ordem. Até então, ele estava sugerindo muitas coisas. Mas quando ele fala em ordenança, ele se refere a todas as igrejas. Então, compete ao homem pagar e dar as devidas benevolências à sua mulher, assim como a mulher ao homem. Então eles têm esse compromisso. Agora deixa eu explicar uma coisa para você. Ó, você está vendo aqui a aliança no meu dedo? Essa aqui é uma aliança de compromisso que eu tenho com a minha esposa, Janaína. Agora a questão é que a aliança de compromisso, ela representa o compromisso, mas não significa que eu tenho um comprometimento. Até porque botar uma aliança no dedo, todo mundo põe. E é muito fácil colocar, não é, uma aliança no dedo? Agora, o comprometimento é o que pega. Porque é fácil você subir lá na igreja, dizer sim na frente do padre, dizer sim na frente do pastor. Mas e o comprometimento? A honra? Você vai dar à sua mulher? Você vai ser fiel à sua mulher? Você vai parar de olhar para a bunda de outras mulheres na rua? Você vai parar de olhar para outras pessoas na rua? Você vai parar de ficar de conversinha fiada com mulher na rua? Você vai parar com isso? Você vai ter comprometimento com a pessoa que está na sua casa? Com a pessoa que você jurou que seria na saúde ou na doença?
Você vai ter esse tipo de comprometimento? Você vai ser homem para bancar esse compromisso que você fez com a sua esposa ou não? Aí que tá a questão. Compromisso, todo mundo tem. Você pega um celular aí, você liga pra pessoa e marca um compromisso. Mas comprometimento é estar lá. É chegar na hora certa. É não se atrasar. Compromisso é fácil. Todo mundo faz. É fácil marcar um compromisso. Mas comprometimento é honra. Você tem comprometimento? Você tem comprometimento com seus filhos, com a sua esposa? Você tem comprometimento no seu casamento? Essa que é a questão. Para um casamento dar certo, ele não basta apenas ter compromisso, precisa ter comprometimento. Entendeu isso, meu irmão? Já terminando nossa devocional aqui, porque esta é uma ordem que o apóstolo Paulo dá a todas as igrejas, para que as igrejas tragam isso para os seus membros. Sobre o casamento, que ele é uma instituição divina, que ele é algo sagrado, que ele nasce no coração de Deus e que não cabe ao homem destruir o casamento. Pelo contrário, cabe ao homem honrar o seu casamento. Então, para o seu casamento dar certo, meu irmão, minha irmã, você precisa ter comprometimento além do compromisso. Você precisa dar à sua esposa as devidas benevolências, honrá-la e vice-versa. É um dever de ambos. Não compete apenas ao homem, da mesma forma que não compete apenas à mulher. Cada um tem suas atribuições. Ao homem cabe o prover. Você que é o homem da casa, se o ladrão pular o muro para tentar roubar a sua casa, não é a sua mulher que vai sair lá para defender a sua família. É obrigação do homem. Você entendeu isso, meu irmão? Então, assim, cada um precisa cumprir e dar o melhor de si dentro das suas obrigações para que o casamento dê certo, para que as coisas corram bem. Agora, se um está falhando com o seu papel na sua parte, é óbvio que em um momento ou outro vai haver um desgaste. Tá bom? Meus irmãos, para não estender muito, mas eu tô lendo aqui livro de 1 Coríntios capítulo 7, lemos do versículo 1 ao 17 sobre o casamento. Depois eu vou fazer uma outra devocional para dar continuidade, que ele vai até lá no versículo 40, senão vai ficar muito longo aí, tá bom? Mas enfim, casamento é uma instituição divina e vale a pena. Vale a pena investir no seu casamento. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.